Nós não podemos falar em redes, sequenciamento, sem falar em retardos e antecipações. E agora, em particular, com os últimos recursos apresentados na ferramenta, com ligações complexas ou sequenciamentos e dependências complexas. Os retardos, como já pode ter sido visto na nossa parte conceitual, são atrasos definidos por conta de uma sucessão. Uma atividade sucede a outra, mas não imediatamente. Sucede com um retardo. Esse retardo pode ser de tempo transcorrido ou pode ser de volume produzido. E a antecipação é quando uma sucessora, uma atividade sucede outra, só que essa sucessão, término e início, ela acaba fazendo com que o início da sucessora antecipe em relação ao término da predecessora. Chamamos a isso de antecipação. O começo da sucessora é retardado ou o começo da sucessora é antecipado. Retardos e antecipações são modelagens frequentes, interessantes, úteis e comuns nos nossos planejamentos. Vamos falar também sobre ligações complexas, quando a sucessora começa após a predecessora, com um possível retardo ou antecipação, mas a dupla ligação diz que a outra só começa após a primeira, quando a outra, que é a sucessora, já tem algum tempo transcorrido de pronta. É um conceito estranho, porém útil e com frequência utilizado nas modelagens de engenharia. Vamos pegar aqui a nossa rede, no seu layout 12, vamos usar um dos recursos de filtragem do nosso aplicativo e nós vamos aqui separar, filtrando, mostrando apenas as selecionadas. E com isso a gente retira parte do nosso trabalho na rede, do nosso processo de produção, para poder mostrar o retardo e antecipação. Apenas a título de ilustração, a gente vai dizer que essa atividade aqui precede de fato essa aqui, só que nós estamos editando essa ligação fim-início da seguinte maneira. Ela vai se manter fim-início, relação de predecessora, mas vamos dizer que ela tem um retardo de algum tempo após, ou seja, o início da sucessora é retardado aqui em 3 dias. 3 dias. Não é possível ver isso numa sequência de rede, num diagrama de rede. Só é possível ver isso numa programação de agendamento, mas fica o registro aqui de que nós temos uma atividade cuja predecessora é a 13, que define o início dela a partir do seu término, com 3 dias de atraso. Lembrando ainda que a nossa atividade 14, ela não é apenas uma atividade ilustrativa, ela é uma atividade de produção, eu vou colocar aqui a coluna volume, para mostrar o quanto de volume essa atividade produz por conta do seu trabalho. Esse volume é que será utilizado para medir os seus resultados. Volume, unidade de volume. E nós temos aqui uma alteração do nosso modo 12, do nosso layout, para apresentar aqui que essa atividade produz 300 volumes.
Então, a gente disse que a atividade 13 precede a 14 começa logo após com um retardo de 3 dias. Agora eu vou fazer a mesma coisa entre a 14 e a 15 e vou dizer que a 14 precede a atividade seguinte, que é a atividade 10 aqui no nosso mapa, mas editando as propriedades eu mostro que há um retardo de volume, ou seja, o volume, percentual de volume, não, unidades de volumes produzidas. Então, vamos colocar aqui 30, que seria equivalente a 10%. Então, nós temos agora que a 14 precede a 10 começa logo após a 14, mas, na verdade, acontece após 30 metros cúbicos, 30 volumes da 14 produzido. Seria o equivalente a começar a atividade 10 no tempo equivalente à produção de 30 volumes. Não estamos fazendo mais uma dependência de tempo. Talvez fizesse mais sentido se a ligação fosse início-início. Ficaria um sentido mais prático. Uma precede a outra. Eu vou pedir para calcular. Uma precede a outra, mas a gente observa que a seta não sai do início da predecessora. Ela sai deslocada após uma produção. Então, nós estamos dizendo que a atividade 10, a atividade 14 precede a 10 sucede a 14, mas a 10 só começa após, começa junto, que a relação é início-início, mas a 10 só começa após 30 volumes produzidos da 14. Se a 14 produz na totalidade 200, só após ela ter iniciado 30 volumes completos é que a atividade 10 vai iniciar. É um retardo da 10 em relação à 14, 14 predecessora, 10 sucessora, 14 início, 10 comandando início, só que aqui o retardo é de volume. É como se eu tivesse que mando iniciar junto, porém só começa depois que eu tiver produzido 30 metros cúbicos. É como se eu tivesse que, para outra começar, parte do meu trabalho, não do meu tempo de vida, parte do meu trabalho, parte da minha produção já tenha sido produzida. Se eu aumentasse aqui a escala, ilustraria ou evidenciaria mais ainda esse recurso de adiantamento e retardo. Aqui nós temos um início após o término, porém com um tempo transcorrido. Aqui nós temos um início, obrigatório início, porém apenas com parte do volume produzido. Vamos aumentar essa diferença, não de 30 volumes, mas vamos colocar 100 volumes, metade da produção já atingida. Calculando, o desenho deve ajudar a ilustrar essa relação. Mandamos a sucessora iniciar junto, mas inicia junto somente após a produção de 50% ou 100 metros cúbicos. É como se uma atividade realmente dependesse do trabalho da outra. Podemos falar em tempo.
início junto, porém eu quero que a seguinte comece metade do tempo. Vamos colocar aqui uns 5 dias depois. 5 dias depois. Quando a gente calcula, independente de haver produção ou não, 5 foi muito, vou botar 2. Independente de eu ter produzido ou não, a sucessora começa junto comigo, retardada apenas em 2 dias. O início, então, está retardado de um tempo, não de uma produção. Então, aqui nós temos retardos, como também podemos ter adiantos, adiantamentos, antecipações. Eu vou editar esse link, essa ligação, e vou dizer que é menos 2 dias. Eu termino e a outra começa, onde o início não é logo após o meu término. O início é 2 dias antes do meu término. Pode parecer estranho uma modelagem assim, mas encontra-se justificativa para usar esse tipo de programação onde representamos os eventos físicos não necessariamente arbitrários. Por exemplo, a atividade 13 seria pintar uma estrutura metálica. A atividade 14 seria montar equipamentos. É necessário esperar um tempo, e aqui nós falamos em tempo, retardo de 3 dias, para que o tempo passe e a tinta seca, de modo que a atividade sucessora possa acontecer. Por outro lado, podemos ter uma condição de fazer um contrapiso para depois colocar um piso. Podemos fazer, então, que eu faço o contrapiso 2 dias depois, acreditando que eu trabalhei, começamos o contrapiso, o piso definitivo. Se nós mudarmos a ligação não por tempo transcorrido, e sim por volume produzido, dos 200 metros que eu tenho que fazer, eu posso dizer que eu quero que o outro comece junto, início, após 50 metros de contrapiso já produzido. Então, há um sentido físico de construção, onde fica claro que a atividade 10 de piso só começa junto, porém, após um retardo de produção. Não de tempo transcorrido, porque nem sempre tempo transcorrido significa produção realizada. E, por fim, a antecipação aqui, onde a atividade 11 pode ser caracterizada como acabamento das paredes e aqui pintura das paredes. Acabamento dos cômodos, pintura dos cômodos. O acabamento dos cômodos leva um tempo, só que 2 dias antes eu já posso trazer a equipe de pintura, ou seja, término início, 2 dias antes, antecipado, eu posso trazer a equipe de pintura para pintar o que já está pronto há muito tempo de acabamento. Essas modelagens existem e podem ser representadas aqui em volume ou em tempo transcorrido e com exemplo para as duas situações. Eliminando agora o filtro que nós colocamos, voltamos para toda a rede, agora incluindo os retardos e antecipações. Esse recurso que nós estamos usando para apresentar a rede utiliza até uma escala de tempo. Mas nós vamos ver a seguir
um diagrama adequado especificamente para apresentar redes de trabalho. Agora que nós entendemos a aplicação direta do retardo das antecipações, em particular por retardo de tempo, retardo de produção em volume, a gente pode ver também o lag duplo ou a ligação dupla. E vou usar mais uma vez aqui o recurso de filtrar o conjunto selecionado, aqui nesse caso o conjunto de atividades produtoras selecionadas, e vamos trabalhar o que seria esse lag duplo, ligação dupla, ou duplo link. Seria dizer que uma atividade precede a outra e entre elas há um retardo já conhecido. Então eu vou dizer que essa atividade precede essa e, como nós já falamos, fim e início aqui nesse caso, com um retardo de tempo. Vou colocar um retardo de tempo de, por exemplo, 2 dias para mais. Lag, retardo de tempo, 2 dias. Ligação fim e início. E vamos habilitar agora o duplo. Nós temos, então, que o predecessor e o sucessor têm uma ligação término-início, mas que o início do sucessor só se dará 2 dias após o término do predecessor. Agora, retardo com a atividade sucessora de um duplo link. Eu vou dizer que só podemos fazer o início da sucessora acontecer se ela já tiver produzido 50 unidades de volume, ou 50 ou 20% do trabalho que ela mesma tem que produzir. Repetindo, é uma ligação da atividade 4 para 5 numa relação fim-início, sendo que é fim-início, mas o início da sucessora, atividade 5, tem um retardo de 2 dias, talvez por esperar que a atividade 4 já acontecida seque, se reproduza, se estabeleça, decante. Há um tempo a ser transcorrido para o início da sucessora. Mas há uma outra condição, é que a sucessora comece somente após possuir 20% do que ela deve produzir pronto. Ela tem que ter pronto 20% de sua produção. É claro que a produção vai refletir em um tempo de acontecimento. Então, eu vou aplicar. Nós vamos tentar olhar a atividade 4 e 5, recalculando, e tentar entender como é que isso se faz ao longo do tempo. Vou aumentar aqui. Já temos uma visão maior e eu vou chegar até a atividade 4, 5. Atividade 4 manda a seguinte começar com um retardo de um tempo. E a seguinte só pode começar se ela já tiver produzido 20%. Então, o agendamento aqui é calculado, a rede é estabelecida, mas com essa observação. O início da sucessora não acontece 2 dias depois. O início da sucessora começa 2 dias depois, desde que já tenha pronto 20% do seu produto. Se o seu produto leva 10 dias, então começará 2 dias a menos. É como se andasse um tanto e voltasse um tempo. Andasse um tanto e voltasse um tanto. O primeiro tanto devido a uma condição da predecessora e o segundo tanto devido a uma condição da sucessora.
onde uma ligação dupla poderia acontecer. O processo se inicia e a etapa seguinte precisa esperar um tempo cronológico de conclusão, decantação, secagem, alguma coisa natural que não possa ser turbinada. Porém, a atividade que vem, para ela se desenvolver de forma adequada, ela precisa ter 20% da sua produção pronta. Se trabalharmos o conceito de setup da máquina, setup do processo, talvez esse double link aqui esteja prevendo o setup, a inércia, o realinhamento dos profissionais na execução dessa atividade. É um conceito físico de engenharia que poderia ser aplicado e, graças a esse recurso recente nessa ferramenta, já é possível, se necessário, modelar desta maneira. Chegamos finalmente à última parte de nossa aula número 3 e vamos apresentar um modo específico no aplicativo para mostrar a rede de atividades na sua forma mais natural. É a forma onde as atividades são representadas por retângulos, as setas são apresentadas como um fluxo de trabalho e todos os elementos necessários para fazer com que esse diagrama de atividades, diagrama de redes de atividades, se estabeleça de uma forma bem lúdica. Abrindo novamente o arquivo, File, como ele foi o último a ser editado, ele aparece na lista de arquivos liberados e a gente pode ver aqui o seguinte: o projeto libera o nosso já conhecido gráfico gigante de atividades, mas nós vamos apelar para Activity Network. Abrir e vamos encontrar aqui essa figura, onde nós temos, como já disse tradicionalmente, retângulos representando a atividade, as setas indicando o fluxo de trabalho e algumas figuras diferentes que aqui representam os marcos. Vamos ver um ambiente rápido e que você poderá explorar mais lendo o conteúdo do livro básico. Ajustes, e a tela apresenta a possibilidade de mudarmos as cores dos elementos gráficos sob condições de parâmetros escolhidos. Também permite, pelos ajustes, apresentar as fases ou os produtos que esse conjunto de atividades produz. Permite também na mesma tela mostrar grades de apoio para posicionamento de objetos. Se houver, mais tarde vamos ver isso, dependência de atividades não pela lógica, mas pelos recursos finitos, também é possível apresentar. E os dados do projeto na mesma tela. Nesse caso aqui, vamos apenas trabalhar os elementos dentro dos limites que esse módulo nos permite, para mostrar como é que a gente consegue fazer essa apresentação do diagrama de rede. Nós temos também template, que significa dizer que o conteúdo dos elementos gráficos podem ser administrados aqui. Nesse momento eu vejo o código EAP na primeira linha e o nome ou a descrição da atividade na segunda linha. Prefixo aqui WBS, prefixo aqui descrição, apenas para ilustrar o uso desse recurso. Temos duas linhas, pulamos uma linha de um para o outro, como já fizemos no diagrama de estrutura analítica do projeto, alinhando pelo centro, e nós vamos aplicar essa informação, só que nós não estamos enxergando isso dentro dos elementos, estão pequenos demais. Aumentando o tamanho dos elementos,
nós conseguimos ver agora já essas duas linhas com o seu prefixo aqui. Elemento gráfico, seta indicadora, e aqui nós também observamos uma coisa. As setas respeitam início e fim, fim, início, início, início. Se nós posicionarmos o mouse na cabeça do elemento gráfico no meio, podemos arrastar ele e posicionar de maneira diferente. Aqui também podemos ver que nós temos uma ligação início-término. Início da atividade 7, precedendo uma atividade chamada descrição de licenciamento, e nela aqui você vê a ligação fim-início se estabelecer pela representação técnica da ligação. É claro que nós podemos ir navegando e posicionando os outros elementos. Aqui, esse elemento está em outra cor, porque ele deve ser um marco e não uma atividade. Se nós navegarmos até a área de trabalho e encontrarmos os ajustes de cores, vamos rever uma tela que nós encontramos na primeira ou na segunda aula, mas aqui nós vamos entender um pouco mais sobre o Activity Network, entendendo o que diz respeito a cor de fundo, texto, todas as cores que estão afetas a esse diagrama, assim também como as fases ou os pacotes e produtos que nós vamos a seguir ver e identificar nos seus diversos níveis por conta da produção dessas atividades. Eu vou colocar aqui que as atividades são na cor azul. Vou colocar aqui que os links serão na cor escura, cor preta. Vou colocar o texto na cor preto. O fundo vai ser padronizado. Então, acho que aqui já está bastante ajustado. Azul. E os marcos são diferentes, eles são arredondados, não são retangulares. E no futuro vamos ver que essas barras vermelhas laterais, ou essas ligações vermelhas, indicam uma particularidade do caminho que nós estamos seguindo aqui. E as condições das ligações mais fortes, mais negritadas, também por conta de outra característica. Lembrando mais uma vez, tomar o topo do elemento gráfico. É possível arrastar e identificar melhor as ligações que já existem dentro do sistema. Se nós usarmos as laterais das atividades, nós vamos acabar criando novas ligações que nem fizemos no diagrama de Gantt de atividades. Nesse caso, vamos aproveitar e vamos apresentar, dentro do nosso ajuste, as fases, ou os pacotes, ou os produtos que nós produzimos no projeto. Vamos agrupar, então, todas as atividades agora dentro dos pacotes ou das fases. O que nós vemos aqui, embora tenhamos muitas cores, é um conjunto que mostra o primeiro nível maior, azul, é o projeto. Os dois grandes níveis aqui representam os grandes pacotes de produção e gerenciamento. E dentro desses grupos nós temos os outros pedaços menores até chegar ao pacote de trabalho. O pacote de trabalho é esse elemento que nós vemos aqui na cor âmbar. Então, os pacotes de trabalho na cor âmbar, em roxo
nós temos os entregáveis da nossa produção, chão, cerca, parede, e é claro que essas partes são reposicionáveis ou reajustáveis aqui também para apresentar o diagrama. As ligações aparecem entre eles e é claro que essas cores podem ser alteradas para não ficar tão forte assim, mas dá a ideia de atividades dentro da EAP, atividades apenas como um fluxo e atividades estruturadas sem apresentar, de fato, o pacote que elas estão produzindo. Aqui dá uma semelhança muito grande com aquilo que nós produzimos no Gantt de atividades e é bom observar que todas as setas respeitam a ligação tipo fim-início ou tipo comandando início, comandando fim, tipo terminar quando eu começar, e também podemos encontrar aqui as RAMOCs, que são aquelas atividades que fazem a supervisão. As RAMOCs são dependentes de um conjunto de trabalho produzido. Essa é uma RAMOC que tem comando dessa, início manda início e término manda término. Então, fica bastante lúdico esse tipo de diagrama. Claro que as cores podem ser ajustadas e podem ser vistos. Os elementos é como se estivessem estruturados pela sua EAP. Podem ser vistos como se tivesse um fluxo contínuo do início ao fim, um pouco confuso, e pode ser visto dentro dos seus pacotes entregáveis. Fica aqui então a última informação desse treinamento, dessa aula, mostrando que nós temos estruturas diferentes. Nós fizemos uma nova estrutura após ter construído a primeira e depois colocamos as atividades dentro da estrutura de produção. Hoje, nós encontramos o nosso conjunto de atividades subordinada a uma estrutura de produção. Nós não encontramos as atividades subordinadas à nossa estrutura organizacional. Todas as atividades agora ficaram perdidas, porque o modo não foi reconstruído. A estrutura organizacional não foi reconstituída para contemplar as atividades no seu lugar certo. Para isso, nós precisamos retornar à estrutura operacional e promover uma atualização. A atualização por códigos, como ela foi criada. Todas as atividades, obedecendo a sua pertinência na estrutura original analítica do projeto, agora estão distribuídas dentro da estrutura analítica organizacional, respeitando, é claro, os pacotes aonde elas estavam inseridas. Por isso que nós construímos a partir de um código estruturado. E aqui nós fizemos apenas a atualização daquilo que nós já tínhamos. Isso nos permite voltar a diagrama de rede e ver as mesmas atividades, as mesmas produções, só que agora dentro da estrutura organizacional. Nessa cor azul, a empresa, na cor verde clara, a presidência, em roxo, parece que temos os departamentos, em âmbar temos os setores, e vemos agora que temos produção específica das partes dentro dos seus setores, diretorias e da organização. Mais uma vez, estruturado, fluxo e com os grandes grupos organizando a produção. Nesse caso, organizando no sentido da visão organizacional, aqui na visão da produção. As cores precisam ser ajustadas para ficar menos agressivas.
Concluímos, então, nosso trabalho aqui na aula número 2 e acreditamos que essa parte de atividades, cadastramentos, identificação, assim como a montagem da sua estrutura de rede de produção foi concluída. Finalmente chegamos ao fim da terceira aula e nessa aula podemos ver a rede de atividades por conta da listagem das atividades, seu sequenciamento e terminamos dizendo que essa unidade 3 foi produzida pela ACT Consultoria e Desenvolvimento, uma empresa que tem apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e a Secretaria PMI-REP do SPAD Team da Rússia.